versículo, do 10 ao 15, do 3, 1, 2, 3. Tu, porém, Vem seguir a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Vamos repetir somente o 12, do 3, 1, 2, 3. E também todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Padecerão Perseguições. mas já queria poder sentar. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Exortação, né? Essa exortação de Paulo aqui a seu discípulo é muito forte, né? Apesar que nem todos os discípulos gostam de ser. Gosta? Gosta de nada. Tem discípulo que se você exortar ele nunca mais volta na igreja. Nunca mais. Ele pega um atalho, não é isso? E toma outro rumo. Porque não aceita a exortação. Não aceita a correção. Porque muitas vezes, irmãos, estamos pegando atalhos e precisamos entender que Deus sempre levanta alguém para nos ajudar. Você sabia disso? Como foi falado aqui no início, sozinhos nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque se eu estou sozinho e tenho uma dúvida, eu vou tirar com quem? Com quem que eu vou tirar minha dúvida? Se eu não tenho ninguém para me conduzir, se eu não tenho ninguém para me ajudar, não vai ter como esclarecer a minha dúvida. Eu mesmo vou tomar conclusões, e muitas vezes pode ser precipitadamente, e que pode me levar à ruína. E Deus é misericordioso. Deus sempre tem inspirado alguém, tem levantado alguém para ajudar o outro alguém. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Deus, Ele quer que todos sejam salvos, que todos sejam alcançados. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Mesmo tendo alguém do nosso lado, mesmo tendo alguém que nós acreditamos, não é isso? Que foi levantado por Deus. Tem momentos nas nossas vidas que queremos decidir por nós mesmos. Queremos tomar decisões e muitas vezes a decisão a qual, não é isso? Já maquinamos, já acumulamos em nós, não é uma decisão correta. Porque ela não agrada a quem? A Deus. E muitas vezes nós pensamos que tudo é muito fácil. E não é. Não é. Tem pessoas que elas querem seguir. Eu quero seguir, ou muitas dizem assim, eu já sigo já Jesus. Espera aí. Vamos para que nós precisamos entender. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque vai haver o dia
em que seremos confrontados, todos nós, confrontados pela decisão que nós tomamos. Seremos perseguidos pela decisão que nós tomamos. Seremos caluniados pela decisão que nós tomamos. E muitas vezes, muitos de nós decidimos não nos aprofundar. Você sabia disso? Decidimos não nos aprofundar. E aí é onde entra o desprezo pela sã doutrina. Desprezamos o aprendizado. Desprezamos um momento que muitas vezes é único. Você sabia disso? Um momento único de estar aprendendo. E aprendendo com quem, irmãos? Deus levantou homens para nos ajudar. Não levantou? Levantou ou não levantou? Embora estamos vivendo apostasia, os falsos profetas estão em todos os lugares. Mas tem homens, tem mulheres de Deus que foram separadas por Deus, que não se corrompem, que não se vendem, não se contaminam, estão prontos, como Paulo. Deus o levantou com uma missão. Louvado seja o nome do Senhor. E a missão foi fazer discípulo, foi ganhar almas, evangelizar. E muitas vezes nós temos oportunidade, e até estamos ouvindo a palavra, recebendo o ensinamento. Mas o que vai fazer a diferença vai ser no dia que somos colocados à prova. Aí vai fazer a diferença de que se tudo aquilo que eu aprendi, irmãos, tem verdade na minha vida ou não. Porque quando nós lemos aqui, nós vemos algo muito forte que Paulo fala para Timóteo. Tu, porém, tens seguido, está aí logo no início que nós lemos aqui no 10, tens seguido a minha doutrina, do modo de viver, intercessão, fé, longanimidade, caridade, paciência. Tu tem vivido isso? Tem vivido essa doutrina? Tem exercido a tua fé? Ou desprezou a oportunidade? E muitas vezes parece que não tem significado nenhum, né? Parece que não tem significado nenhum o tempo em que eles estavam juntos. Estava sendo discipulado. Mas entenda uma coisa. Eu nem você não vamos ficar a vida toda sendo discipulado, não. Você sabia disso? Não vai ser a vida toda que você vai ser um discípulo, não. Um dia também, tudo aquilo que foi inserido em você, você precisa passar para alguém. Mas antes que isso aconteça, irmãos, nós precisamos não somente ouvir, não somente ler, mas viver na essência. Aleluia! Porque se nós não entendemos isso, na primeira batalha que for travada, sabe o que é que vai acontecer? Chutar o pau da barraca. Pedir para sair, ó, pastor, não dá mais não. Essa porta aqui tem que ser fechada. Sabe por quê? Não está havendo recurso suficiente para mantê-la aberta. As perseguições têm intensificado nesse lugar. As calúnias têm se levantado e eu não
suporto. Mas espera aí. Por que está acontecendo isso? Por que essas lamentações? Não tem vivido a sã doutrina, a qual fui ensinada? Está vivendo ou não? Porque se estiver vivendo, irmãos, vai compreender o que é o verdadeiro Evangelho. Tem vivido, Timóteo? Está vivendo em caridade? Está entendendo o processo? Ou não? Porque quando nós não estamos inseridos na verdade, a primeira batalha que nós travamos, nós nos rendemos. Porque vamos agir conforme a força do nosso braço, e somos fracos. Somos fracos, somos falhos. Para agir conforme a força que nós temos, a primeira coisa vai ser desistir. Está o mestre exortando o discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí no 11 você vai ver ele falando assim, ó: perseguições e aflições tais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Glória! Aleluia! Quantas perseguições eu sofri, mas não pensei em desistir, não pensei em retroceder, não pensei em voltar atrás. Sabe por quê, irmãos? O apóstolo fala assim: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É por isso que ele fala da minha doutrina. Mas parece que Timóteo não entendeu isso. Quantas perseguições! E segundo, irmãos, os historiadores, Listra era a cidade natal, sabe de quem? De Timóteo. Timóteo nasceu lá. E sabe o que aconteceu com Paulo? Quando estava pregando lá, ele foi apedrejado, irmãos. Apedrejado até a morte. Porque eles acharam que Paulo tinha morrido. Ele foi arrastado para fora da cidade, irmão, como se estivesse morto. A cidade natal de quem? De Timóteo. Mas nem por isso Paulo pensou em desistir, irmãos. Nem por isso ele pensou em se render, em voltar atrás. Por quê, irmãos? Está embasado na verdade, na sã doutrina. Mas hoje há um desprezo muito grande pelo ensinamento da palavra. Você sabia disso? As pessoas não querem mais exercer a sua fé, não querem mais aprender. E pensam que é só fazer um concurso e se formar está pronto. E levantar a mão e dizer: pastor, me envia porque eu estou pronto. Eu estou pronto. Me lança no campo. Me lança para lutar com o invisível. Me lança, que eu vou partir para o combate. Mas espera aí, irmãos. Tem acatado a sã doutrina ou desprezado ela? Está vivendo a luz da verdade ou está rejeitando ela, irmão? Porque a perseguição vai vir. Não adianta. Principalmente para quem se coloca à disposição. Principalmente para quem se lança. Não adianta.
querer dizer, isso não vai acontecer comigo porque eu estou blindado. É assim que muitos estão pegando as falsas, não é isso? Introduções da palavra, não é isso? Ou melhor, a distorção da palavra que o inimigo está lançando. Estou blindado, mal nenhum vai chegar a mim. Olha só, Paulo foi apedrejado e olha que ele está vivendo a luz da palavra. Quando os falsos que estavam na cidade viram ele pregar a verdade, eles se levantaram contra ele e tacaram pedra nele. Você está pronto para ser apedrejado e continuar vindo nessa casa? Ou a primeira pedra vai te tirar e fazer com que você mude o rumo dessa avenida? Não vou mais lá não, que lá na casa do concerto, quando começa a congregar lá, eles começam a tacar pedra em você. Pastor, mas isso pode acontecer? Claro, irmão. É só pregar a verdade. É só viver o verdadeiro evangelho. E muitas vezes nós não entendemos, irmãos. Como já foi dito aqui, Jesus está voltando. O 12 diz assim, irmãos. E também todos os que piamente, é isso mesmo? Querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Você quer viver em Cristo Jesus? Aleluia! Você quer viver em Cristo Jesus? A igreja está acabada. Você quer viver em Cristo Jesus? Glória a Deus! Então se prepare para sofrer perseguições. Não fique despreparado, não. Não fique igual um crente mimado, não. Se prepare. Se prepare, porque se você decidiu, irmão, vai haver um combate. Um combate. Não queira desistir depois, porque aqui é a palavra. É a exortação do mestre para o discípulo. Não foi você mesmo? Não foi que decidiu? Então se prepare, se quiser. É interessante isso aqui, né? Aqueles e também todos os que piamente querem. Não é para qualquer um, é só para quem quer. Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. E olha o que Paulo está falando. É para os que querem. Os que querem viver em Cristo. Hoje nós estamos vivendo um falso evangelho. Vem para Cristo. Vem. Porque você vai parar de sofrer. Será que aquelas pedradas que Paulo tomou, irmãos, não trouxe nenhum sofrimento na sua alma, na sua vida? Será que a perseguição pela verdade não traz nenhum sofrimento? E nós vivemos aí, pare de sofrer. Vem que você vai parar de sofrer. Vem que a prosperidade a partir do momento vai te acompanhar. Esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Não negue a sua fé. Não troque o caminho por um atalho. Porque um atalho pode te favorecer no momento. Não é isso? Com mensagens de alta ajuda, o seu alto astral, ó, vai te botar lá em cima. Você vai se sentir um crente descolado. Mas na hora que a perseguição vier, você vai colar no lugar que você não vai sair mais. Você vai parar. É para quem quer, irmão, não é para qualquer um. Porque haverá perseguição. Sabe por quê, irmãos? Por causa da verdade. Por causa da verdade. A verdade não vai nos trazer fama, não. Não vai. Quando você vê um evangelho a qual as pessoas estão brilhando, espera aí, distorceu a verdade. A qual as pessoas estão brilhando, sendo aplaudidas, sendo veneradas, idolatradas. Tem alguma coisa errada. Não condiz com o que nós estamos lendo aqui.
Porque quando você entende, não é isso? Que quer viver Jesus Cristo, você escolheu agradar a Deus. E agradar a Deus é desagradar a si mesmo. Você sabia disso? Desagradar, irmãos, esse mundo que já está contaminado do evangelho maligno. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão desprezando o mais importante. A sã doutrina, a verdade, a qual vai nos dar estrutura. Estrutura, sabe para quê? Para na hora que fomos confrontados, permanecer na verdade. Mas por desprezar isso, quando muitos são confrontados, não é isso? Por causa da verdade, por causa da escolha que fez em crer no Evangelho de Jesus Cristo, em viver de uma maneira diferenciada desse mundo, são criticadas, são perseguidas. E muitos, por desprezar a sã doutrina, não conseguem reagir. Aí na hora pensam em fazer o quê? Desistir. Né? Tu vai desistir, Timóteo? Tu não pode desistir. Tu vai desistir por causa de uma calúnia? Tu vai desistir por causa de uma perseguição? Tu vai desistir porque o seu amigo deixou de ser seu amigo? Porque você escolheu o Evangelho de Cristo? Vai voltar atrás? Porque agora ninguém mais quer saber de você. Irmãos, só quem realmente tem absorvido a palavra que permanece. Porque senão vai se render. Porque quando for colocado no paredão, peraí, a partir de hoje, por você ter tomado a decisão de crer no verdadeiro Evangelho e de mudar a sua conduta de vida, você não serve mais para essa empresa. Verdade, Deus. Não serve mais. Então você decide. Ou você continua conosco e abandona a sua fé, ou você sai da empresa. Aí se não está embasado na sã doutrina, sabe o que é que vai fazer? Vai perder seu salário? Vai perder, irmão. Vai dizer assim, eu vou dar um jeitinho porque Deus conhece o meu coração. Vai dizer, Deus sabe das minhas necessidades. Deus sabe, Deus me conhece. E vai negar sua fé. Porque não vai exercer ela quando é para exercer. E se não exerce a sua fé, não agrada a quem? A Deus. E se não agrada a Deus, está excluído. Não adianta, não tem meio termo. Não tem jeitinho para entrar no céu. Não tem, não adianta dar um jeitinho. Vou dar um jeitinho, vou jogar o pecado para debaixo do tapete aqui, ó. Ninguém vai ver. Quem disse que não vai ver? Debaixo do... Uma hora a equipe da faxina vai passar e tirar a bateria daí. Vai dizer, ó, tem umas coisas estranhas lá embaixo do tapete. Ó, estão acumulando lixo lá de baixo. Não tem jeitinho. Permaneça no que você acredita. Permaneça. Não dê atenção a quem te critica por causa das suas atitudes de agora ser diferente. Agora é estranho agora. Aceitou Jesus, mudou o jeito de falar, mudou o jeito de vestir, mudou o jeito de proceder. Não serve mais para estar junto conosco. Aí tu vai mudar? Porque aqueles que não conhecem Jesus estão te criticando? Porque eles estão te perseguindo por causa da sua atitude? De seguir a verdade, de crer no verdadeiro Evangelho? Isso só para quem não é crente mimado. Porque o crente mimado, irmãos, ele desiste na hora. E nós estamos vivendo numa era de crente mimado. Não fomos chamados para ser mimados, não. Fomos chamados para ser guerreiros. Para guerrear.
e guerrear contra tudo e contra todos que se opõem contra a vontade de Deus. Aonde? Lá no mundo? Não, na nossa vida. Fomos chamados para isso, para guerrear contra tudo e contra todos que se opõem contra a vontade de quem? De Deus. Aleluia. Nas nossas vidas. Não importa, irmão, se o meu jeito de vestir incomoda, que ele fique para lá. Mas eu vou continuar me vestindo como servo de Deus. Aleluia. Eu não vou abrir mão, porque pessoas estão me desafiando, dizendo que vai distanciar de mim, porque agora eu me visto diferente. Não importa, eu não vou me vestir mais do jeito que as pessoas têm. Porque agora Deus me chamou para uma grande obra. E eu preciso me posicionar. Eu não vou falar mais como eles acham que eu tenho que falar. Ainda tem muito crente falando gíria. Isso para não ser identificado no seu local. Não, porque senão vai saber que eu sou crente. Aí eu vou entrar na dele, né? Vou falar gíria também. Tem muito crente mimado se contaminando, irmãos. Mas espera aí. Uma vez que nós cedemos diante dos homens, nos comprometemos com Deus. Acabou. Deus falou aquele ali, já era. Sabe por quê? Deus está em todo lugar. Aleluia. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E como está a nossa vida com Deus? Como está? Como está a sua vida com Deus? Você quer realmente padecer por Cristo ou não? Não é pela denominação, não, que muitos erram. Padece pela denominação. Padece pelo homem, não. É por Cristo. Por Cristo. Mas esses últimos tempos que nós estamos vivendo, está acontecendo essa mesma reação que deu no discípulo aqui. Qualquer coisa, sabe qual é o pensamento? Desistir. Tem crente desistindo de tudo, desistindo de orar, desistindo de jejuar, desistindo de pregar a palavra, desistindo de pregar. Não querem pregar mais. Sabe por quê? Porque foram confrontados pela própria palavra. E aí foram envergonhados. E aí não querem pregar mais. Sabe, pastor, não vou pregar mais não. Sabe por quê? Tomei uma surra. Fui pregar, o cara era desviado, o diabo usou ele. Eu vou te falar, não precisa nem ser desviado. É só o diabo usar ele que o diabo vai te confrontar com a Bíblia. Sabe o que vai fazer a diferença no confronto? Se você vive ela. Porque se você vive, você vai vencer ele. Glória. Se você não vive, você vai ser abatido. Porque vai se igualar ao diabo. Porque ele não pode viver a palavra. Então vai ser abatido por ele. Mas se nós vivemos a palavra no confronto, sabe quem vai perder? É ele. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Como é que resiste ao diabo sem viver a sã doutrina? Sem exercer a fé. Tem como resistir? Não tem. Só como se render e se igualar a ele. Aí vai ficar na roda dos escarnecedores. Porque não tem vida para confrontar. Porque precisa ter vida. E só tem vida, irmãos, quando nós acatamos o ensinamento. O ensinamento, irmãos, é para todos. Quando tiramos daqui e aplicamos aqui, aí nós vamos viver. Senão, irmãos, não tem nenhum significado. Porque quando formos afrontados, muitas vezes vai ser pela palavra. Uma palavra, como Jesus sofreu. Não é isso? Quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, a tentação, olha só, foi com o quê? Não foi com a palavra? Não foi? Qual a diferença? Jesus vivia a palavra. E o diabo não. Então ele tem que cair por terra.
Caiu por terra, não caiu? Não caiu por terra. Porque não foi um confronto somente de conhecimentos. Porque conhecermos, quem conhece mais? Nós ou ele? Quem conhece é o inimigo. Tanto que nos conhece que tem uma paciência danada em nos derrotar. Você sabia disso? Ele é paciente em nos derrotar. Se ele te oferecer uma bebida hoje, ele não vai insistir que você beba. Não vai. Porque ele vai ter a sua vida toda, ou a minha vida toda, para oferecer a bebida. Se ele te oferecer um banquete hoje, ele não vai te obrigar a comer. Porque ele sabe, irmãos, que ele tem a sua vida toda para continuar oferecendo. E vai ter o dia chamado dia mau. E no dia mau em que o homem despreza a sã doutrina, que vem a bandeja, a primeira coisa que ele quer fazer é degustá-la. E aí é onde ele cai. Na cilada de quem? Do diabo. Então, irmãos, não despreze essa doutrina. Não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de ler a palavra, não deixe de pregar, não deixe de fazer valer a palavra de Deus na sua vida. Não despreze o que você aprendeu. Não rejeite, porque se nós rejeitarmos, seremos um alvo fácil na mão dele, porque vamos nos entregar a ele, e aí não terá nenhuma defesa, porque a Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado e olhou, não é digno de quê? Não é digno de que, igreja? Não é digno de que, igreja? A igreja está com medo de falar. Por quê? Com medo de falar por quê? Não está na infração, não. Não é digno de quê? Do reino, irmão. Não é digno. Então não posso olhar, irmãos, as perseguições nem as aflições, não. Deus me chamou e te chamou para ser mais do que vencedores. E isso faz parte do pacote. Ninguém aqui está sendo enganado. Você, quando entra por essa porta aqui, principalmente, você não é enganado. Para cá que sua vida, quem diz? Você vai passar pelo processo agora que vai deixar de ser mentiroso, de ser fofoqueiro, de ser beberrão, de ser adúltero. Vai deixar o mal de lado. E aí vai entrar num processo terrível de abstinência. Sabe por quê? Porque todo momento você vai desejar aquilo ali. Vai ou não vai? Não é assim que é o processo? O momento todo você vai desejar. Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não posso. Esse é o verdadeiro evangelho. Oh, aleluia, Jesus. É o verdadeiro. Não tem engano. Mas a Bíblia diz que eu posso todas as coisas. Eu posso, pastor. Como eu já ouvi muitos falarem isso para mim. Então vai e faça. Mas vá sozinho. Não me leve contigo. Tu pode? Tu pode beber? Eu fui confrontado por um irmão, pregador da palavra. Pastor, eu posso beber? Eu falei, pode. Pode fazer o que você quiser. Você só não pode entrar no céu. O que você quiser, você pode fazer. A vida é sua. A vida é feita de escolhas e de decisões. Faça o que você quiser. Eu posso beber? Eu falei, eu não posso. Porque não me convém beber. Aleluia. Qual prazer que vai trazer para mim? E para aqueles que estão olhando Cristo em mim? Qual o prazer que vai trazer para mim beber? Porque se quando eu bebia, eu perdi o controle de mim mesmo. Eu perdi a minha identidade de cidadão. E muitas vezes não sabia o que eu fiz quando eu bebi. Não sabia o lugar que eu fui. Não sabia com quem eu andei. Porque no outro dia as pessoas falavam assim, eu estou novo comigo. Eu falei, não andei não, tá? Repreendi. Quem é você? Você não sabe quem sou eu? Eu falei, não sei. Como agora você vem dizer para mim que não tem nada a ver? Tem a ver. Eu não posso. Se você acha que é certo, beba você. Se você quer beber, beba sozinho.
mas eu não estou contigo, porque eu estou firmado na rocha. E a rocha diz para mim que não é lícito que eu beba. Irmãos, é o Evangelho, você vai ser confrontado a todo momento. As pessoas vão querer corromper a sua fé. As pessoas vão querer te apagar. As pessoas que eu falo tomado pelo inimigo. Porque o inimigo, irmãos, ele não tem corpo, ele precisa ser usado. O inimigo não vai se materializar ali e vir com a carinha de jumento falar com você. Vai? Não vai. Você vai rejeitar. Mas ele vai entrar em alguém. E você precisa estar embaçado na verdade, para você discernir quem está falando com você. Porque senão você vai achar que é um amigo, que é uma amiga, não é isso? Que é um irmão, que é um parente que está falando com você, não é o diabo. E aí você vai ceder. Mas só cede quem não acatou a sã doutrina. Quem acatou vai ser fiel até a glória. Porque o apóstolo vem dizendo quantas perseguições, quanto sofrimento, quantas injúrias, quantas calúnias, quanto mal veio sobre mim. Por causa do quê? Do Evangelho. Do verdadeiro Evangelho. Até para se falar hoje nós temos que separar. Porque há o verdadeiro e há o falso. Porque se eu não falar que é o verdadeiro, o falso vai falar as mesmas coisas que eu estou falando aqui. E agora eu aprendi que eu tenho que falar o verdadeiro. Porque o inimigo está aí. Ele está aí. Se transformou em anjo de luz, está pregando em muitas igrejas. O diabo está pregando dentro de um montão de igreja. Vestido igual todo. Né? Talvez mais bem vestido que o terno importado, sapato importado. Não é isso? Com bastante teologia, nada contra a teologia, porque isso faz parte das nossas vidas, não é isso? Que consegue com eloquência levar muitos a se curvar diante dele. Então hoje nós precisamos entender, temos que enfatizar isso, o verdadeiro Evangelho. Porque o falso está aí, está fazendo sinais, prodígios e maravilha. E eu vou te falar a verdade, muitos crentes mimados estão deixando o certo pelo errado. Abandonando o caminho e pegando atalhos. Porque a Bíblia já nos revela sobre isso. Muitos veriam no seu próprio nome e, se possível for, enganariam a muitos. E já estão enganando e sendo enganado. E quando você confronta, se prepare. Se prepare para ser odiado por todos. Por todos. Você pode ser odiado até pela sua família. Muitas vezes por confrontar o falso evangelho. Porque está tão camuflado, né? Tão camuflado que aos olhos de muitos irmãos, não consegue discernir. Uma camufla perfeita. Que tem muitos deixando o certo pelo errado. E nós precisamos reagir. Aleluia. Não despreze o ensinamento. Não despreze o que Deus colocou na tua mão. Continue. Continue exercendo a sua fé. Continue sendo paciente. Continue sendo caridoso. Continue. Não desista. Não seja levado pelos falsos ventos de doutrina que estão soprando aí. Continue perseverando. Sabe por quê? Você não vai ser recompensado pela casa do concerto, nem pela convenção, não. A sua recompensa vai vir do Senhor. Aleluia, que fez o céu e a terra. Porque nós não temos nada para te recompensar. Mas Jesus tem mais do que nós pensamos ou imaginamos. Continue a perseverar na fé. Amém, igreja? Amém. Que Deus continue falando melhor ao teu coração. Talvez não era essa a palavra que você queria ouvir nessa noite. Mas aprove a Deus nos reunir nessa noite para te despertar. Para que você exerça a sua fé.
para que você continue no primeiro amor. Eu peço que eles coloquem em pé. Não sei como você entrou aqui. Não sei como está a sua conduta para com Deus. Não sei como está a sua caminhada. Não sei, eu não sei de nada. E eu costumo falar que eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber, a não ser que Deus queira revelar. Mas eu sei de uma coisa, que Deus pode fazer muito mais do que você pensa ou imagina. E nessa noite, antes de encerrar, eu ainda gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Se você quiser. Se você quiser e se você crer que Deus está falando com você nessa noite, você pode vir aqui à frente. Antes de encerrar, eu vou orar pela tua vida. Você vai colocar diante de Deus a sua necessidade. Você vai colocar diante de Deus as suas lutas, as suas aflições, as batalhas a qual você tem travado. Você vai colocar a sua vida diante de Deus. Glória, aleluia. Você vai dizer para Ele, você não precisa dizer nada para mim. Senhor, eis-me aqui, Senhor. E eu preciso que o Senhor me desperte. Que o Senhor me ajude a continuar a honrar a Tua palavra. Glória a Deus, aleluia. A viver a sã doutrina, viver na essência, viver na verdade. Ninguém aqui é obrigado a vir aqui à frente. Só vem quem realmente entende. Aí eu entendo, eu quero e eu acredito. Nós acreditamos que Deus está operando nesse momento. Eu sempre acreditei dessa forma. Deus está operando nesse momento aqui. Ninguém está sendo obrigado a nada aqui. Tudo é bem claro. E a decisão é individual. E você vai colocar diante de Deus a sua vida. O seu relacionamento com Deus. Fala com Deus nessa noite. Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Pai, porque eu quero vencer. Eu quero vencer, Senhor. Eu quero, Pai, ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero que o Senhor me ajude a pisar os escorpiões, a pisar as serpentes. Eu quero que o Senhor me ajude a discernir, Pai. Eu não quero ser enganado nem pelo meu eu, nem pelo meu ego, nem pelos principados, nem pelas potestades. Eu não quero ser levado, Senhor, por vento contrário à Tua palavra, por falsos profetas. Me ajude, Deus. Me ajude, Senhor. Me ajude a continuar a fazer valer a Tua palavra. Me ajude, Senhor, a perseverar, Senhor, na bondade, na caridade. Me ajude, Senhor, a exercer a minha fé. Que não falte a alegria do Teu Espírito Santo em mim, em continuar pregando o Teu Evangelho. Peça a Deus para colocar a palavra dEle nos teus lábios. Peça a Deus para te mover, para te envolver, para te comprometer com o verdadeiro Evangelho. Porque o falso está aí e não precisa de muita coisa para ser arrastado por ele. Quantos estão indo sem nem sentir, e quando abrem os olhos já estão envolvidos até o último fio de cabelo. Peça a Deus um espírito vigilante. Deus, eu clamo pela Tua igreja na face da terra. Opera o milagre na vida dos remanescentes, Senhor. Meu Deus, daqueles que estão sendo afrontados, confrontados, ó Deus, encurralados por causa da sã doutrina, por causa da palavra, do verdadeiro Evangelho, por causa do modo de viver, do modo de falar, do modo, ó Pai, a qual escolheram para si, Deus. Ajuda ele, ajuda ela, Senhor, a não retroceder, a não voltar atrás, a não mudar, Senhor, a não se intimidar. Meu Deus, eu te peço nessa noite que haja um fortalecimento, que haja um renovo, que haja alegria do Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja na face da terra, e comece pela casa do concerto.
Comece por esse ministério. Comece pelas nossas vidas, Senhor, porque grande tem sido a fúria do adversário. Grande tem sido a afronta do inimigo para tentar mudar, Senhor, o nosso jeito, a nossa maneira a qual escolhemos, ó Deus. Crê que o Senhor age dessa forma sobre as nossas vidas. Ó Espírito Santo, continue com as tuas mãos estendidas, Senhor, sobre essa casa, sobre toda a liderança, Senhor, sobre os departamentos, sobre todas, meu Deus, as decisões que teremos que tomar, Senhor. Meu Deus, opere o milagre, Senhor. E dessa mesma forma, alcance os nossos irmãos. Alcança espalhado por esse planeta. Por causa da verdade, estão sendo excluídos da sociedade, Senhor. Estão sendo perseguidos, Senhor, desprezados. Quantos que estão dias sem comer, Deus, porque foram colocados à prova para ver se vão negar o verdadeiro evangelho. Mas que o Senhor seja o pão da vida dele, o pão da vida dela nessa noite, Senhor. Opera o milagre, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nas tribos, Senhor, toma o teu servo naquela tribo indígena, Senhor. Toma o Antônio, Senhor, que não falte alegria do teu Espírito Santo, teu livramento, Senhor. Meu Deus, que todas as afrontas, Senhor, que a traição caia por terra, que os demônios que se levantam, Senhor, sobre a vida dele por causa da verdade partam em retirada. Não somente ele, mas todos os irmãos que estão nessa mesma visão, Senhor. Que haja libertação naquela aldeia, Senhor, naquela tribo. Toma os Yanomami nas tuas mãos. Tenha misericórdia, Senhor. Alcança nessa noite os nossos irmãos missionários, Senhor, nos países da Ásia, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia nessa noite. Porque são eles hoje, Senhor. Amanhã pode ser nós. Porque a tua palavra diz que a nossa vida é como um vapor, para onde o Senhor soprar, Pai, iremos. Porque entendemos, ó Pai, o teu chamado, Senhor. Toma nas tuas mãos. Toma os irmãos que não conseguiram chegar nessa noite. Batalha tem sido travada, Senhor. Meu Deus, nesse lugar. Mas nós cremos que tu és o general, Senhor, que está guerreando em favor dessa igreja. Toma essa localidade. Toma essa vizinhança, Senhor. Opera o milagre, liberta o cativo, o oprimido, Senhor. Queremos ver almas se rendendo aos teus pés. Não queremos nos conformar somente, Pai, em estar cultuando, mas queremos, Pai, que o culto alcance as almas, Senhor. Que os louvores, Senhor, venham alcançar os cativos. Que a palavra alcance os oprimidos, Senhor. Que vidas sejam alcançadas, Senhor. Cada vez que essas portas sejam abertas. Que o teu nome seja exaltado. Toma Sepetiba, os 4 cantos de Sepetiba, Senhor. Que todo principado e potestade caia por terra. Que todo espírito caído que acha que é o dominador desse lugar parta em retirada. Deus, em nome de Jesus, toma a Zona Oeste. Toma o Rio de Janeiro, essa cidade te pertence. Essa cidade não pertence aos orixás. Não pertence a Iemanjá, te pertence. Não pertence à prostituição, não. Não pertence, Pai, o tráfico. Não pertence os dependentes químicos, não. Essa cidade te pertence. Não pertence, Pai, à prostituição. Não, Senhor. Essa cidade te pertence. Não pertence, Pai, a Baal. Não. Não pertence a Dagon também, não, Senhor. Ela te pertence, Senhor. E nós clamamos por essa cidade. Aviva a tua obra no nosso meio. Porque, Pai, somos maiores nessa cidade, Senhor. Ah, meu Deus, há um número muito grande de servos teus. Aviva a tua obra no nosso meio. E que toda essa cidade seja alcançada. E que, meu Deus, ao alcançar essa cidade, que esse país seja impactado, Senhor.
E que todo o país seja impactado, Senhor, pelo despertamento no Rio de Janeiro, Senhor. Deus, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor. Somos pastores da convenção. Opera milagres. Toma a família do teu servo, Pai. Meu Deus, que nesse momento está sofrendo a dor da perda. Conforta, consola os corações nessa noite. Nós colocamos diante de Ti cada família, Senhor, dada nessa noite. Cada família que perdeu o seu antes querido. Tenha misericórdia. Alcança aquele que está no leito, na maca, na cadeira de rodas, no balão de oxigênio. Tenha misericórdia. Alcança as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, os anciões, toma os jovens. Continue fortalecendo os jovens, avivando a tua obra no meio deles. E que em tudo o teu nome venha a ser exaltado. Obrigado, Deus. Obrigado pela cura da Larissa. Obrigado por guardar essa família, Senhor. Continue operando milagres, Senhor, nessa casa. Continue despertando eles. E que em tudo o teu nome venha a ser exaltado. Deus, muito obrigado pelos livramentos que o Senhor tem concedido à irmã Ana, Senhor. Meu Deus, continua aguardando. Tome esse veículo, Senhor. Repreende toda a fúria do adversário. Dê vitória para a tua filha, Senhor. Cubra com o teu sangue. E que em todo o teu nome venha a ser exaltado. Deus, da mesma forma que o Senhor nos trouxe, leve-nos de volta. Guardados embaixo das tuas mãos forte e poderosa. Nos dê uma madrugada de vitória. O início de semana na tua presença. Em casa, no trabalho ou na escola. Aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Durante toda essa semana. Que o Senhor nos conduza a fazer aquilo que te apraz. Eu oro assim. E já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Coloca a mão no teu